Faz Oi. tempo, desculpa. Imagina. Boa noite a todos. Quero agradecer a doutora Silvia pela oportunidade. Meu nome é Henrique Casseb, sou professor universitário da Unirp. Estou aqui com meus alunos. Vou confessar um fato aqui que eu acho que eles vão ficar um pouco surpresos, que foi o que me trouxe aqui. Parabenizar o Renato, doutor Eli também pela palestra, e dizer que a Silvia, quando me convidou para vir aqui, ela me convidou porque eu escrevi no meu blog uma história da qual eu participei com 18 anos, fui vítima de um acidente de trânsito que envolveu bebida, o qual eu estava no volante, eu tinha bebido a tarde inteira e quase levei a óbito meus 2 melhores amigos. E eu relatei isso no blog como uma forma de demonstrar que a gente comete erros, a gente aprende. E aos 18 anos, a gente vive de exemplos. E infelizmente, o jovem, ele tem o exagero na alma. O exagero de querer sempre mais. Nessa sociedade imediatista que foi falada aí, do que parece que o dia de amanhã não existe e que a gente precisa viver o dia de hoje com exagero. E eu fui vítima disso, mas acabei trilhando, até meus alunos podem chegar à conclusão que eu fui um delinquente juvenil, mas não é essa a questão. Eu trouxe o artigo no blog como uma forma de alertar tudo isso, e me chamou a atenção uma coisa que aconteceu comigo, não exatamente aos 18 anos, mas muito antes. Meu pai dirigia pela estrada, indo para São Paulo, e a Washington Luiz não era duplicada, então para muitos vai causar uma certa surpresa isso, mas a Washington Luiz era uma pista simples, e eu percebia meu pai dirigindo e olhava e tal, aí eu fui chegando a uma conclusão, aquela curiosidade de criança, eu não fiz uma pergunta, eu fiz uma afirmação para ele, falei, pai, quando a faixa é contínua, não nesses termos, né, mas quando a faixa é contínua, o carro não pode ultrapassar o outro? Meu pai falou, exatamente, só pode quando a faixa é pontilhada. Mas eu cheguei a essa conclusão porque eu observei que o meu pai não saía para ultrapassar quando a faixa era contínua. Uma demonstração de que o exemplo, ele traz para a gente a nossa conscientização. Só que ao contrário disso, meu pai bebe em festa e sai dirigindo. E pode ser que isso também tenha trazido aos 18 anos essa consequência, que não foi trágica, porque não houve vítimas, mas foi uma consequência traumática. Sem dúvida, me trouxe aqui, mas poderia ter me levado para outro lugar. Né? Em uma das palestras que eu dei uma vez, uma professora, depois da palestra, me questionou: o que eu posso fazer para efetivar tudo isso que está na Constituição Federal? São tantos direitos, tantas coisas, o que eu posso fazer para efetivar isso? E aí eu passei uma tarefinha para ela. E depois de alguns meses, um colega meu me encontrou e falou assim: Casseb, você acabou com a minha vida. Eu falei, por quê? Porque meu filho chegou em casa com uma cartilha, com tudo que eu gostava de um lado e tudo que não podia fazer do outro. E a professora falou para ele observar tudo que eu podia fazer e não podia fazer, e ele me impunha uma punição. Eu deixei de jogar bola 2 semanas, porque eu dirigi alcoolizado, não me lembro exatamente. Eu deixei a torneira aberta na hora de escovar os dentes, meu filho me impôs uma punição. E eu fui vivendo um inferno em 2 meses. Quer dizer, é lógico que isso daí deve ter sido um inferno para a vida de vários pais. Mas foi uma forma que eu falei para ela, você pode colocar, ao invés dos pais darem o exemplo para os filhos levaram o exemplo para os pais. E olha que o resultado é sensacional. Para uma pessoa te procurar numa festa de casamento para falar que a vida virou um inferno por conta de uma tarefa do filho da escola, acho que a inversão foi produtiva. A conclusão disso é que a educação no trânsito, ou qualquer educação ambiental, assim como o Renato propõe a ideia do ensino de cidadania, ela tem que vir de casa, ela tem que vir o exemplo da família, e os filhos hoje se encarregam de levar também o exemplo para os pais quando eles são educados para isso. Eu acho que é importante que a gente tenha essa reflexão também. Obrigado. Obrigado por compartilhar a experiência. E eu queria conversar com um dos universitários. Alguém pode...
Eu ia falar mesmo, que eu não aguento ficar quieta, né? Quem me conhece sabe. Meu nome é Marcela, sou do 5º ano de Direito da Unip. E uma coisa que eu vejo no Código Penal, no Código de Trânsito, é que o princípio da proporcionalidade, muitas vezes, não é respeitado. Vamos tomar como exemplo a embriaguez ao volante, que a pena é de 1 a 3 anos. É um crime de perigo abstrato. E a gente vê o crime de dano, o furto, a pena é de 1 a 4 anos. Estelionato, de 1 a 5 anos. Então, é uma gritante desproporcionalidade. E eu vejo que o Estado, que deveria ser a última ratio, pelo princípio da intervenção mínima, o direito penal deveria ser o último a intervir. Como eu acho que ele é uma ferramenta muito forte, o Estado utiliza dele para dar uma resposta para a sociedade. Mas muitas vezes essa resposta não atinge o principal fim da pena, o principal fim do crime, que é prevenir, punir e ressocializar. Nada disso está sendo atendido, só tem a lei fria e os resultados acontecem. Continua tendo acidente no trânsito, mais gente vai morrendo. E como o doutor Alencar pontuou, a questão também que não só o álcool que vem matando, a questão do sono, muita gente dirigindo com sono, a questão dos caminhoneiros. E voltando ao princípio da proporcionalidade, a pessoa que atravessa sinal vermelho, a pessoa que está dirigindo em velocidade incompatível com a via, não estou falando em racha, ela dirigindo em velocidade incompatível. Se não tiver um aglomerado de pessoas que tem um crime, um tipo no Código de Trânsito, que vai penalizar essa conduta, se não tiver aglomerado de pessoas, ela estiver numa avenida e correndo, ela vai cair na direção perigosa, que é uma contravenção penal, cabendo até transação penal. Ela não vai nem ter pena, ela vai fazer um acordo com o Estado. Então, eu acho que, às vezes, a gente está focando muito numa questão quando o problema é muito maior. E, às vezes, não é com a pena que a gente vai conseguir resolver esse problema. Porque a gente está começando a tratar uma pessoa que dirige embriagada, tudo bem, ela pode causar uma morte, é um crime de perigo. A gente está comparando um criminoso do crime de perigo com quase equiparando a um crime de dano. Estelionatário, quem furta, já está equiparado ao roubo. Essa são as minhas... Marcela, parabéns pela participação. Estava estranhando o seu silêncio. É o seguinte, a princípio da proporcionalidade, ele deve ser observado sempre pelos aplicadores da lei e pelos legisladores, né? Para evitar realmente que a gente tente resolver tudo através da lei. Como disse o Paulo, depois ele endossou, né? Direito penal como uma última ratio, somente o último caso, né? Eu estava, viu, Paulo, num evento do IBCCREM em Ribeirão, quando o Carlos Vico Manhas fez uma palestra sobre isso. Excelente palestra dele. Então, realmente, a gente tem que empurrar. Agora, essa comparação que você fez do crime de dano, do 163 e o crime de perigo, você fala, poxa, um crime de perigo presumido, sendo punido... quase que mais severamente com crime de dano, de furto, é porque eles, embora de perigo, crime de resultado, crime material, eles atingem o patrimônio. Já a embriaguez ao volante, ela ameaça o bem jurídico mais valioso que nós temos, que é a vida, né? Então, talvez por isso, mas eu concordo sim que existe, muitas vezes, uma inobservância desse princípio da proporcionalidade, mas eu acho que isso é fruto, já falei disso aqui hoje, dessa esquizofrenia legislativa. Toda vez que um fato começa a ganhar repercussão na mídia, preste atenção, comecem a reparar nisso. A gente acha que tem que ser feita uma lei. E nem sempre há necessidade. Às vezes os instrumentos jurídicos que nós temos em mãos podem resolver ou amenizar o problema. Basta aplicá-los. Mas nós temos aqui uma série de problemas. Os representantes da Polícia Militar falaram da dificuldade. Tem que priorizar alguma coisa em detrimento da outra, quando na verdade deveriam ter estrutura, né? Eu sou policial também, eu sei da nossa falta de estrutura. Cobro isso sempre que tem oportunidade. Para quê? Para a gente poder fazer as duas coisas, não priorizar uma em detrimento da outra. Eu vou dar só um exemplo que foge um pouco do assunto.
mas para ilustrar bem a nossa cultura da esquizofrenia legislativa. Quem acompanha futebol, não vou falar de Corinthians não, quem acompanha futebol deve ter visto recentemente, há mais ou menos um mês, num jogo entre Internacional de Porto Alegre e Bahia, o zagueiro do Inter deu uma entrada criminosa no jogador do Bahia. Rompeu os ligamentos do joelho e o jogador do Bahia vai ficar 6 meses parado. Eu gosto de esporte, quem me conhece sabe disso. Vários amigos chegaram e falaram que tinha que mudar essa legislação disciplinar. O jogador que causou essa lesão teria que ser condenado a ficar parado 6 meses também. Ele nunca mais faria isso. Talvez. Mas eu penso que nós poderíamos punir esse jogador sem mudar a legislação disciplinar. Vamos no direito civil, ele me ajuda aí, tá? Vamos no direito civil, Suzana, civilista. Imagina o seguinte, exatamente, ele já matou. Chega o clube, o Bahia no caso, entra com uma ação de indenização contra o jogador. Fala, eu tenho um atleta que vai ficar 6 meses recebendo sem trabalhar. Nós estamos sendo prejudicados. Entra com uma ação de indenização contra esse jogador que causou a lesão, para que ele seja condenado a pagar o salário do outro durante 6 meses. Ele não precisa, então nós não precisamos mudar a lei. Mas é cultural do brasileiro. Tudo que acontece, tem que fazer uma lei, Com a legislação disponível, eu nunca vi ninguém fazer isso, viu? É como eu nunca vi. Com a legislação disponível, a gente pode solucionar o problema. Entra com uma ação de indenização contra aquele jogador, lucro cessante, indenização por perdas e danos, para que ele pague o salário do outro, durante esses 6 meses. Nesse caso, 6 meses aqui. Então, exatamente. Mas 6 meses de suspensão. Então, aquilo que se pretendia, conseguiu. Mas nessa indenização, até hoje eu não vi nenhum clube exigir. E eu acho que seria mais prejudicial para o causador ter que pagar o salário do outro durante 6 meses do que ficar parado 6 meses também. Parece que o INSS agora está mexendo com isso daí, vai começar a cobrar também. O INSS, no último dia 3 de novembro, ele ingressou com a primeira ação de regresso, né? E o fundamento é o 186, né, do Código Civil, como ato ilícito. Mas vão ter, a fundamentação é um pouco frágil. Mas isso me deixa muito feliz, porque vai justamente de encontro aquilo que eu falei. A questão, né, a gente achar que sempre tem que ser feita uma mudança na lei, nem sempre é necessário. Às vezes, com os instrumentos que nós temos, nós conseguimos solucionar o problema. Mas não Renato, por exemplo, o ministro Garibaldi, o critério que ele utilizou foi um veículo zigue-zagueando, sei lá. E ele falou que casos graves nós iremos acionar. Mas qual que é o critério? E não está previsto em lei. É um piloto. Lesão causada por tem outro lado também, né? Até que ponto o INSS também não está utilizando isso para arrecadar? Tem que fazer, lógico. Contra ato ilícito tem que fazer. Mas é complicado.